Amados irmãos e irmãs, que bom estar de volta, quinta-feira à noite, nesse horário que já faz falta para mim, com certeza faz falta, que eu creio, para muitos irmãos, o tempo de nos encontrarmos, mesmo ainda pela internet, para estudarmos a palavra de Deus. Talvez das coisas preciosas da nossa vida, esta seja uma das mais delas, porque quando estudamos a palavra de Deus, o Senhor fala conosco. E estamos estudando o Salmo 23, mas antes de chegar no Salmo 23, estamos vendo algumas coisas importantes que estão em torno do Salmo 23. Aliás, é muito interessante. O Salmo 23 é um dos salmos, ou pelo menos o primeiro versículo, mais conhecidos no mundo inteiro. Pessoas que são crentes ou não crentes, muitas delas sabem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, à luz do estudo que nós estamos fazendo, para que você possa dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você precisa fazer parte da aliança. Você precisa estar dentro do projeto de Deus da sua vida e você tem que já ter mergulhado nele. A gente pode falar o Salmo 23, ou qualquer pessoa pode falar o Salmo 23, e pode ser uma bela poesia, mas o Senhor é meu pastor, é privilégio de quem tem o Senhor como pastor. E nós estamos estudando exatamente como é que nós chegamos a ter esse pastor, o nosso pastor. O tema que nós estamos tratando é uma escada de bênçãos rumo ao céu. Se é uma escada de bênçãos rumo ao céu, estamos falando do privilégio daqueles que vêm ao Senhor Jesus para nele receber o perdão e dele receber o perdão e a salvação de Cristo e poder ter acesso aos tesouros celestes e ter acesso a esta possibilidade de, tendo sido resgatado da lama, da escravidão, da escuridão, das trevas, ter esta possibilidade no primeiro degrau, dizer: o Senhor é o meu pastor. Esse é o primeiro degrau, já estou adiantando, que nós vamos fazer lá na frente. Nós temos trabalhado desde a quinta-feira, dia 15, primeiro numa visão geral dos Salmos. E aqui, em um breve resumo, nós discutimos sobre a necessidade de conhecer Deus e a sua revelação na palavra. Nós falamos sobre o Deuteronômio 29, dizendo que a revelação de que Deus quis nos dar está na sua palavra. Não tem que buscar revelação em lugar nenhum, não tem que dizer assim: eu agora só falo por revelação, ou espero uma revelação. A revelação está na palavra de Deus. E Deuteronômio 29 diz também que aquelas coisas que Deus não quis revelar são dele, são encobertas, são dele. Mas aquelas que ele quis revelar, elas estão nas Escrituras Sagradas. E elas são para que nós possamos conhecer Jesus. Nós que estamos vivendo nesse tempo, e temos a Bíblia Sagrada sobre diversas versões, formas e desenhos até, nós às vezes não damos tanto valor, mas temos a Escritura Sagrada escrita na nossa mão. É uma maravilhosa providência de Deus para a nossa vida, para que nós pudéssemos ter acesso à pessoa de Jesus Cristo. Não fossem as Escrituras Sagradas que o Senhor fez escrever, nós não teríamos acesso a Jesus Cristo. E Ele nos escolheu, e nos escolheu para dar frutos permanentes, e entre esses frutos está o fruto de ter mais conhecimento da palavra, para poder manifestar esse conhecimento sobre diversas formas, para diferentes pessoas, com a nossa própria vida, com a nossa própria fala. Então, há um propósito de Deus quando ele fez escrever as Escrituras: alcançarmos Jesus Cristo e darmos frutos permanentes. Essa palavra, para mim, é muito séria, a que Jesus disse aos saduceus: não conhecer as Escrituras é um erro. Errais
não conhecendo as Escrituras. E disse Jesus mais: vocês também não conhecem nem o poder de Deus, se vocês não conhecem as Escrituras. Isso é muito sério, meus irmãos. Significa que quanto mais nós entramos mais fundo na palavra de Deus, quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, quanto mais a gente conhece do Senhor, mais o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vemos que salmos são louvores, e em suas poesias e hinos, nós também encontramos adoração, gratidão, grito de ajuda, lamento, confiança e algumas outras manifestações dos salmistas. Nos salmos também há promessas e profecias. E salmos são ensinos. Vamos voltar nesse tema mais uma vez. Então, depois do primeiro, dia 15, na semana passada, dia 22, nós começamos a entrar num segundo aspecto da nossa conversa, que é sobre o quadro histórico da redenção do homem. Mas nós queremos encontrar esse quadro redentor histórico nos Salmos. Mencionei que Lutero dizia que os Salmos são uma pequena Bíblia. Ela, em princípio, ela contém toda a revelação da Bíblia. Então, alguém que lê os Salmos é capaz de encontrar Jesus. Ela tem toda a revelação, toda a história da revelação. Então, nós estamos buscando nos Salmos aspectos da história da redenção que confirmam que os Salmos estão incluídos dentro desse propósito de Deus de redimir o homem. E o Salmo 23, certamente, então, está entre eles. Para falar sobre o quadro redentor histórico dos Salmos, nós falamos na semana passada também sobre aliança, para mostrar que a palavra de Deus e a forma como Deus se estabelece, a forma como Deus se relaciona com a humanidade é através da aliança que ele mesmo firmou. Deus soberanamente estabelece a aliança. Ele se relaciona conosco através da sua aliança. Uma aliança, nós vimos, é um pacto divino, humano, porque Deus promove a aliança, mas o homem também faz parte da aliança. Não é um quadro assim democrático. Eu falei semana passada sobre a ideia da gente ir na EDP, até me lembro que você tem a EDP, para comprar o serviço deles. E eles vão colocar um contrato na nossa frente, e se nós dissermos que nós não queremos uma ou duas ou três cláusulas daquele contrato, é muito provável, certamente, que eles não vão nos dar o serviço deles. Mutatis mutandis, o Senhor age assim, ou seja, é Ele que estabelece os termos do contrato. Mas é Ele também que trabalha no nosso coração para que nós possamos ter compreensão daquilo que está no contrato, para que nós possamos aceitá-lo com alegria no coração. Esse pacto foi feito inicialmente com nossos pais na criação, e depois ele foi sendo sucessivamente aperfeiçoado, ele foi sendo desmembrado, administrado com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e abrangendo toda a extensão do Antigo Testamento. De Adão a Cristo, meus irmãos, e isso é muito relevante, nós temos um só pacto. Na verdade, às vezes a gente fala alianças, mas no fundo é uma só aliança. Há uma só aliança, de Adão até Cristo. E assim, essa aliança ela vai se desdobrando e vai abrindo, e vai abrindo de forma que vão sendo acrescentadas novos aspectos para que o homem possa ter uma compreensão melhor no seu tempo, em cada tempo, sobre o que significa realmente a aliança para a sua vida. E a promessa da aliança, ela se encontra a sua plena realização em Jesus Cristo e vai até a consumação de todas as coisas. Jeremias
31, 31 e 33 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E em Lucas 22, 20, num texto que nós, pastores, usamos muito quando ministramos a ceia do Senhor, o Senhor Jesus dizia aos seus discípulos: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, a aliança que veio lá de trás, desde a criação, ela se estendeu a Jesus e vai até o tempo em que todas as coisas vão de ser consumadas com a volta do Senhor Jesus. Nós temos, então, esse desdobramento. Aliança de Deus na criação, aliança de Deus iniciando a redenção, aliança de Deus com Noé, com Abraão e os patriarcas, com Moisés e com Davi. Esse gráfico aqui é muito interessante, esse quadro, diagrama. O autor desse livro, um deles que eu me baseio nesse nosso estudo, é Palmer Robertson, chamado livro Cristo dos Pactos. Vale a pena conhecer esse livro. Muito bom esse livro. E aí, então, do lado esquerdo estão as alianças, e esse desenho mostra a aliança desde a criação. Se você começar lá no cone, não sei se aparece a minha seta aqui para vocês, a aliança da criação, ela vai lá do início, e começa aqui com Adão, e aqui começa ainda em Adão, nós vamos ver daqui a pouco, a aliança da redenção. Então, vai havendo o desdobramento da aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, até chegarmos às realidades da nova aliança. Até Davi, o que havia eram sombras ou profecias daquilo que ia acontecer. A partir de Jesus Cristo, nós vivemos a realidade da nova aliança. Então, semana passada nós falamos um pouquinho sobre a aliança de Deus na criação, e eu só quero recordar só pequenas partes. Na aliança, as partes se ligam para a vida e para a morte. E esse vínculo de vida ou morte foi estabelecido quando o homem recebeu de Deus a ordem para não comer daquela fruta, da fruta proibida. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, soberanamente, Deus se vinculou ao homem em uma relação pactual para a vida e para a morte, que chegaria, essa aliança que chegaria a Cristo e sua morte. É interessante Oséias 6, 6 e 7, que fala nessa aliança lá com Adão. Quero que demonstrem amor e que não ofereçam sacrifícios, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança e traíram a minha confiança. Oséias menciona essa aliança lá na criação, começando com Adão. Estudamos também semana passada que o homem, como parte da criação, ele é responsável por obedecer às ordenanças inerentes à estrutura da criação. E vimos que 3 ordenanças merecem atenção especial, e elas permanecem como um princípio inviolável, inerente à estrutura de como Deus ordenou a criação. O mandato cultural, que nós vimos em que o homem recebeu a ordem de Deus para dominar a criação, sujeitar a criação, e o homem ficou como uma espécie de vice-gerente da criação. O mandato social, que é principalmente na família, na constituição da família em casamento, e as famílias se constituindo, e as famílias se relacionando, e a sociedade crescendo.
e o homem administrando esse relacionamento no contexto daquilo que Deus quer que ele faça. E o mandato espiritual, que é principalmente, meus irmãos, incrível que pareça, a simplicidade do descanso criado por Deus, do sábado. Deus descansou no 7º dia. E ele estabeleceu isso para o nosso crescimento, nossa relação, que nós também tenhamos esse descanso, esse repouso. A Confissão de Fé vai falar que a gente deve aproveitar o sábado para descansar, quer dizer, o domingo, no nosso caso, para descansar e também poder fazer algumas obras de misericórdia. Mas Deus providenciou o descanso para nosso conforto físico, para nossa saúde, mas também para que nós pudéssemos, com o tempo, aprender e relacionar isso com o descanso que Deus oferece com Jesus Cristo e o descanso que Deus oferece para todo sempre quando nós estivermos com o Senhor. Então, esse dia do descanso é um dia para que nós nos lembremos de que o Senhor nos espera na eternidade para o descanso eterno. E as pessoas, às vezes, com o tempo, foram como que menosprezando um pouco essa questão do domingo. Com o tempo, as pessoas passaram a trabalhar no domingo, as empresas abriram no domingo, existem pessoas que até trabalham por turno, isso é mais complicado ainda. Mas o fato é que o mandato espiritual do dia do descanso é para que nós possamos ter esse dia como referência para os outros dias, para que o nosso relacionamento com Deus cresça, para que nos relacionemos com Deus, para que nos aperfeiçoemos através dele e para que possamos perceber e ter muito claro que esse descanso representa para nós o descanso que um dia teremos com o Senhor e manter a nossa mente sempre ligada com essa ideia para que nós possamos nos manter perto do Senhor. O slide não está querendo mover aqui. Deixa eu ver se está aqui isso. Aqui agora, nós vamos começar a aliança de Deus conosco, chamada Aliança da Redenção. O capítulo 1 de Gênesis fala da criação do mundo. E no capítulo 2, Deus mostra mais detalhes ainda a respeito da criação do mundo, e do homem e da mulher. E no capítulo 3, nós temos a informação da queda do homem. A desobediência do homem em relação a Deus. E ali no verso 15, nós já temos a demonstração da providência de Deus para que ele, tendo escolhido alguns para si, ele já vai mostrar ali como ele vai providenciar isso ao longo da história. Primeiro, o verso 15 de Gênesis, que é bastante conhecido, mas também ele às vezes causa alguma dificuldade de entendimento. O verso 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, o início da aliança da redenção começa com uma intervenção de Deus, assim que o homem desobedeceu a Deus. Observe que o Senhor está dizendo: eu porei inimizade. É Deus que está dizendo que vai pôr inimizade. Entre quem? Entre ti, você, Satanás, e a mulher. Essa é uma interpretação difícil, às vezes, mas o entendimento geral de que
esta mulher aqui está se referindo ao gênero, ao sexo feminino em geral. A mulher foi a primeira que foi ceder às tentações da serpente. E ela também que vai ser redimida por ser aquela por quem o Senhor Jesus irá nascer. Então, há aqui uma inimizade entre Satanás e a mulher. E entre a descendência, a semente de Satanás, que são todos aqueles humanos, e também os anjos, em oposição a Deus. Os anjos não são semente de Satanás, mas são oposição a Deus. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher, e entre a sua descendência, a semente de Satanás, todos aqueles que são em oposição a Deus, e o descendente dela, a semente da mulher, os homens que vão se pôr em oposição a Satanás. Observe que o texto aqui está falando sobre a inimizade. A inimizade entre Satanás e a mulher e a descendência. Aquela descendência que vai ficar em oposição a Deus e a descendência que vai ficar em oposição a Satanás. E Deus já está estabelecendo as bases daqueles que virão a ser dele. Ele, Jesus, o segundo Adão, o vencedor, vai ferir a tua cabeça, Satanás. E você, Satanás, vai ferir o calcanhar de Jesus. Aqui, meus irmãos, a gente pode ter a certeza de que estão as bases de toda a ação do inimigo contra Deus e contra a sua igreja. Veja, Deus não tolera o pecado. Ele queria um povo para si. Então, ele fez com que a semente de Satanás fosse para um lado e a semente da mulher, de onde virá depois o vencedor, Cristo Jesus, lá para o outro lado. Jesus, vai ferir a cabeça de Satanás. E Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus. Observe também, meus irmãos, que a ideia de ferir a cabeça é uma ideia bastante violenta, forte. Na verdade, nós sabemos que Jesus morreu em função dos ferimentos, de tudo aquilo que o levou à morte. Mas a ideia de ferir o calcanhar também nos traz para a ideia da sutileza com que Satanás trabalha na vida das pessoas. Jesus, ele bateu de frente para perder. E com aqueles que são do Senhor, muitas vezes, a maioria das vezes, ele trabalha com sutileza, ferindo o calcanhar. Não é para derrubar de uma vez por todas, mas é para poder ir colocando ideias, coisas na cabeça que possam levar à desobediência, como aconteceu com ela. Então, como nós estamos trabalhando no livro de Salmos, esse texto de Gênesis 3,15, ele é fundamental para a gente identificar nos Salmos o início dessa luta dessas sementes. Então, do lado esquerdo, você vê aqui que a fonte da inimizade entre o povo de Deus e os inimigos é o próprio Deus. Farei que haja, eu vou colocar a inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência, Satanás, e o descendente dela, Jesus. Nesse texto também, há um raio de esperança já colocado naquele que vai vencer, naquele que venceu. E os salmos vão trazer essa realidade da inimizade e os aspectos que ela gera e a consequência que ela gera na vida do pecador. E os salmos vão falar sobre a solução de Deus. E, normalmente, no próprio salmo, você encontra a resposta para aquela depravação a que o homem se submeteu. Por exemplo,
do Salmo 51, verso 5. Sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Estou usando aqui uma outra tradução. Mas no verso 17 deste mesmo Salmo 51, o salmista fala: o sacrifício que desejas, Senhor, é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Salmo 58, 3 diz: os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. Verso 22 do mesmo Salmo 58 diz: então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Salmo 14, versos 1 e 3 dizem: os tolos dizem em seu coração não a Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E Paulo vai aproveitar esse texto também lá em Romanos. Ali em Salmos, está escrito assim no verso 5 do próprio Salmo 14. Deus está com os que lhe obedecem. No verso 6, mas o Senhor protegerá o seu povo. No verso 7, quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Percebem, meus irmãos, essa luta de sementes que está desde aquela época e era que está na base de tudo que acontece hoje, todas as desgraças, todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo afora. O Salmo 1, um salmo que muitos de nós conhecemos de cor, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dissipa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na luta de semente, há essa intensidade entre justos e ímpios. Percebe? Do seu lado esquerdo, os ímpios são perversos, são pecadores, são zombadores desse verso primeiro. O salmista diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se junta à roda dos zombadores. O ímpio não tem prazer na lei do Senhor e nela não medita. Pelo contrário, o justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Se os ímpios são assim, os justos são como a árvore plantada à margem cujo fruto, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo quanto faz. Os ímpios serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. O caminho dos perversos leva à destruição. O justo, o Senhor guarda o caminho dos justos. Essa luta das sementes, a morte, ela certamente vai estar presente. E esse pensamento da morte, esse medo da morte, ou a possibilidade de morrer, sempre assustam as pessoas de maneira geral. De fato, Paulo disse: a morte é o último grande inimigo. Nos Salmos
essa questão da morte é tratada de uma forma muito interessante. Primeiro, a gente vê que reconhecer a brevidade da vida é algo... Está mexendo. Reconhecer a brevidade da vida humana já é algo que faz com que a gente tenha essa noção da morte chegando, ou do tempo em que a morte virá, ou de um tempo que ela virá. E o salmista vai pedir lá no Salmo 39 que o Senhor mostrasse para ele como é breve o seu tempo na terra, que ele tomasse consciência disso. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. Toda a minha existência não passa de um momento. O ser humano, a vida de um ser humano não passa de um sopro. A morte como castigo dos ímpios, o salmista vai pedir que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. O salmista experimentou também a libertação da morte e antecipa várias intervenções divinas na vida dele. Salmo 88, 15, ele diz que esteve à beira da morte. Salmo 116 vai dizer que ele esteve com suas cordas, a morte esteve com suas cordas sobre ele e terrores o dominaram. Ele não via outra coisa senão sofrimento e tristeza, e então clamou pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. E o Senhor livrou a sua alma da morte. E muitas das passagens certamente aludem à morte prematura ou à morte nas mãos de inimigos violentos. Mas no Salmo 23, verso 4, o salmista manifesta essa confiança. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Sim, o salário do pecado é a morte. A morte foi decretada quando o homem pecou e ela virá. Então, como é que a gente pode viver com essa perspectiva de que um dia nós vamos morrer? Apenas e tão somente se a gente tem essa esperança de ressurreição, a termos o nosso corpo e a alma nosso transformados para estarmos com o Senhor Jesus para todo sempre. Então, aqui, um contraste entre os que confiam em si mesmos e aqueles que confiam em Deus. Salmo 49, versos 14 e 15, vai falar como ovelhas são levadas à sepultura, onde a morte é o seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles, apodrecerão na sepultura. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará da sepultura. Essa perspectiva leva o salmista também a declarar que, Salmo 16, 10, tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem que o teu santo apodreça no túmulo. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei e me satisfarei. Ele luta também, o salmista luta seriamente, muitas pessoas lutam com isso, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas o salmista responde, depois de dizer que quase resvalou nesse Salmo 73, eu ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão, me guias com o teu conselho e me guias ao teu destino, ao destino que tens preparado para mim. Então, meus irmãos, essa esperança de ressurreição, ela também está presente nos Salmos. E ele tem consciência da sua necessidade de ser libertado do último grande inimigo. E tem essa expectativa de que será liberto deste grande inimigo, a morte. Nós estamos falando até aqui sobre a aliança de Deus na redenção, como ela aparece nos Salmos. E por que nós estamos falando? Porque quando estudarmos o Salmo 23,
nós veremos que essas perspectivas todas estão lá no Salmo 23. Mas antes ainda, nós vamos de passagem ver sobre a aliança de Deus com Noé. Salmo 29 faz alusão à aliança de Deus com Noé. Ele estabeleceu nesse salmo um quadro bastante forte do julgamento divino para os ímpios, também da confiança que os justos têm, como aconteceu lá no dilúvio. Noé tinha a confiança inabalável no Senhor e aqueles que estavam lá de fora não tinham. Eles zombaram até durante muito tempo de Noé, até que veio o julgamento divino e eles perceberam o quanto que eles tinham desdenhado a solução do Senhor. O Salmo fala de 7 repetidas explosões de trovões. Ele diz: a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as fortalezas dos bosques. Imagina a força da água do dilúvio descendo sobre a terra, subindo, derrubando e fazendo com que tudo fosse destroçado, destruído. Mas no final do Salmo, como se fosse uma calma após a tempestade, o Senhor mostra um final de paz. O Senhor comanda as águas da inundação, governa como rei para sempre. O Senhor dá força aos seus, o Senhor os abençoa com paz. Assim, meus irmãos, o Salmo também oferece um testemunho contínuo daquilo que o Senhor colocou desde o início lá na aliança da criação e depois a aliança com Noé. A aliança com Noé fez surgir o arco-íris, que é para a gente um símbolo de paz e alegria quando a gente vê que a chuva passou. Deus reina para sempre sobre todas as tempestades, tsunamis da vida. A aliança de Deus com Noé garante que os ímpios serão devastados, aqueles que estão em oposição a Deus, mas aqueles que estão buscando o Senhor, buscando ser justos diante do Senhor, aqueles que estão em oposição a Satanás e amando a Deus, estes serão preservados. Então, vemos também que a aliança com Noé, ela aparece aqui nos Salmos para que nós aprendamos mais a respeito das providências de Deus para a nossa vida. Então, eu quero perguntar, por que, pastor, você continua falando nisso e se o assunto é o Salmo 23? Sim. Eu falei no início de hoje, o Salmo 23 só faz sentido para os que estão dentro da aliança. Porque é só eles que podem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como a gente viu hoje no texto que lemos. Só eles podem ser revestidos da armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E nota, Deus lá atrás, ele colocou a inimizade de Satanás com a semente, com a mulher. E as sementes também tiveram, em consequência, essa inimizade. Isso mostra que esta luta não é uma luta aqui na carne, não é uma luta entre nós, só nós que estamos tentando resistir ao mal. Essa luta não é contra a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É algo profundo. É algo que nós dependemos de Deus para sermos vencedores em meio às investidas de Satanás. Os inimigos de Deus são inimigos do povo da aliança. Os inimigos do povo da aliança são inimigos de Deus. E é pelo poder de Cristo, o Senhor, que nós temos
esta vitória. E o Salmo lá 23 vai falar sobre a vitória na presença dos adversários. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Só tem sentido aqueles que estão dentro da aliança se apropriar do Salmo 23, dizer que o Senhor é meu pastor, porque eles podem descansar no Senhor. Eles podem fazer do dia do Senhor algo que os ajuda a crescer mais e mais das coisas do Senhor. E diante das circunstâncias mais difíceis, são capazes de ter o Senhor ao seu lado, atravessando os vales da sombra da morte. Porque estão ligados espiritualmente a Jesus pela fé. É este Jesus que garante que os seus habitarão na casa do Senhor para todo o sempre. Assim, meus irmãos, nós estamos fazendo esse estudo preparatório de contexto bíblico e teológico para termos a visão do que efetivamente o Salmo 23 tem como lição para todos nós. Em que contexto que ele está? E já sabemos que o contexto é de luta das sementes. O inimigo tentando derrubar a gente e Deus protegendo aqueles que são seus. Assim que você, nessa noite, possa ser confortado, consolado e animado, que o Senhor está ao seu lado para viver as suas lutas, para que você possa prosseguir na sua caminhada de fé. Mesmo que venham tsunamis da vida na sua vida, na sua existência, na sua família, em você, você pode ter essa certeza que o Senhor é o seu pastor e Ele está ao seu lado para todo sempre, aqui, agora e para todo sempre. O Senhor assim nos abençoe. Amém.